Queridas irmãs, então esse vídeo de número 82, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Técnicas e Recursos. Então nós vamos dar sequência aqui, né? Tinha tudo quanto queria, estava muito feliz, o negócio evidentemente fora bom para ambos os lados, o que na prática comercial indica uma boa transação concluída de maneira auspiciosa. Então, conforme estávamos dizendo, tá bom, vó quer que eu continue. Então aqui, tá vendo só como que eu tenho que obedecer? Vó, mas eu vou interferir em vó um segundinho. No vídeo anterior, que nós terminei o vídeo abordando o assunto a respeito de almas gêmeas. De fato, aqui na Terra não existe almas gêmeas. Existe almas, assim, amigas, almas comprometidas uma com as outras, não é? Aquelas almas que no plano espiritual, antes de reencarnar, programaram o seu retorno ao corpo físico, né? Para que um auxilie o outro aqui na Terra. O homem auxilia o esposo auxilia a esposa auxilia o esposo, né? Para resgatar aqueles débitos de existências passadas entre eles mesmo, ou retorna os dois juntos para se sentirem mais fortes, para receber aqueles inimigos do passado, aqueles que eles muito prejudicaram, ou retornam os dois juntos na condição assim de missionários para trabalharem juntos em prol da humanidade. Então, quando tecemos esse comentário de que aqui na Terra não existe alma gêmea, e sim almas que gemem juntas, é nesse sentido. Porque almas gêmeas, de fato, não existe. Existe, dentro da evolução, seres que têm um respeito imenso um pelo outro, consideração imensa uns pelos outros. Então, aqui na Terra, praticamente 99,9% dos seres que aqui no corpo se encontram são seres comprometidos um com o outro, na prova e na expiação, no resgate, né? No resgate a dois, na prova e na expiação a dois, né? Nada acontece por acaso. Agora, tem aqueles que no plano espiritual programa, e na programação deles é retirado o casamento aqui na Terra. Justamente, não é porque o casamento não presta, não, que um vai atrapalhar o outro, não. Mas acontece que aquele indivíduo, às vezes, ele retira o casamento da atual existência justamente para que ele aprenda a dar valor no outro, nos outros. Às vezes ele retira o casamento da programação reencarnatória dele porque ele já superou aquela prova, aquela expiação. Ele não tem mais com quem se relacionar a dois aqui no corpo físico, então ele vem sozinho para poder servir a humanidade, que é no caso Chico Xavier,
Chico Xavier não casou, veio para servir a humanidade, para servir o Cristo, para servir a Deus. No caso de Valdo Pereira Franco. Você entendeu como é que é? Então a maioria desses seres, eles, por não ter na bagagem que se consorciar-se, né, com uma outra pessoa aqui na Terra, eles chegam aqui e faz o que tem que ser feito sozinhos e retorna à pátria espiritual sozinhos no bom sentido. Olha só para você ver, Irmã Dulce da Bahia casou? Não. Madre Teresa de Calcutá casou? Não. O Francisco de Assis casou? Não. E muitos outros. Porque eles não tinham que se relacionar aqui na Terra com uma pessoa, e sim com um coletivo. Agora, existe aqueles também que programa o retorno deles, reencontra determinada pessoa, para reencontrar determinada pessoa, casa com aquela pessoa, chega através deles aqueles espíritos que tinham que chegar através deles, e depois eles se separam por algum motivo, e cada um continua tocando a sua vida, seguindo os desígnios de Deus, servindo a Deus, servindo a Jesus, servindo a mediunidade, servindo a humanidade. Esse é o meu caso. Então hoje eu não tenho necessidade, eu não sinto falta de uma pessoa do meu lado, com todo respeito. Eu não tenho essa necessidade hoje, eu não sinto falta de uma pérola de Deus, que significa mulher, né? Essa pérola. Eu não tenho essa necessidade de uma pérola do meu lado. Por quê? Porque no meu coração eu carrego todas as pérolas do mundo, que significa mulher. Recém-natos, menininhas de 1 aninho até 12 anos, até 20 anos, até 30 anos, até 40 anos, até 50 anos, meninos, homens, rapazes, idosos, masculino, feminino, família universal. Eu estou aqui para servir e para me conviver, para me relacionar com a minha família universal. Por isso eu não tenho essa necessidade de ficar me relacionando com uma aqui, com uma outra ali, com outra aqui, com outra ali. Eu não me iludo mais com essas coisas aqui na Terra, né? Tá vendo, vó? Eu quis explicar isso aqui, vó. A senhora tem razão, mas a senhora me perdoa, né? Então, Hermínio Miranda, mas faz parte tudo do assunto aqui também, né? Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: 2 observações básicas é preciso ainda fazer sobre tais propostas e acomodações. Essa proposta e essas acomodações que há ali naquele pacto entre as trevas e o encarnado, invigilante, irresponsável. Então, há ainda aqui, preciso fazer 2 observações básicas, é preciso ainda fazer sobre tais propostas e acomodações. A primeira, olha aqui, Hermínio Miranda diz aqui, é mais do que óbvia, ou seja, as concessões que nos oferecem têm elevado preço, por mais inocentes que se apresentem. Tem um preço. Tem um preço a pagar. Depois, conforme nós já tratamos desse assunto nesses vídeos todos
a respeito da licantropia, zoantropia, do magnetismo, da indução, dos faunos, dos tratamentos no perispírito, das cirurgias. Tem um preço depois, né? Nós não somos dotados do livre-arbítrio, que para mim, acredito no livre-arbítrio relativo, mas tudo bem. Nós não somos dotados do livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Ora, a pessoa escolhe gozar a vida aqui na Terra. Tudo bem, não tem problema. Só que depois tem um preço. Por quê? Porque ele já vem de existências passadas endividado, enfermo, doente. Chega aqui, em vez dele optar pela cura, a autocura através da autorreforma, ele aceita e prefere continuar com aquela enfermidade e ainda se prejudicando mais ainda, adoecendo cada vez mais ainda. Então tem um preço. Então, olha só, tem elevado preço por mais inocente que se apresente. À primeira vista, além do mais, nada impede que desfaçam o trato. Então, à primeira vista, né? Além do mais, nada impede que desfaça o trato a qualquer tempo. Olha só para você ver como são as coisas. Só para você entender, eu faço um pacto com as trevas, abandono Cristo. Então, entro na orgia, enfermo como sou, né? E entro na orgia, na bagunça, abandono Cristo. É preciso entender que os espíritos das trevas não são seres que devemos confiar plenamente 100%. Nós devemos confiar plenamente 100% na providência divina, em Deus, em Jesus, Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, esses seres. Até porque os espíritos das trevas, eles não honram a palavra deles. Depois que eles percebem que você abandonou tudo que você fazia e que você está no mundo da orgia, da bagunça, o que eles fazem? Eles te abandonam. E você, sem o auxílio deles, você não é nada. Aí você já se encontra no fundo do fosso, com a moral tua lá no fundo do fosso, tudo quanto é tipo de doença. Aí tudo que você ganhou durante aquele período, ganhou entre aspas, você gasta tudo com medicamento, com consulta médica, com internação e fora a tua moral que encontra-se lá no fundo da lata do lixo. E além disso, a tua consciência pesada por ter abandonado o teu compromisso, tua responsabilidade, por ter aceitado aquele pacto com as trevas, deixado de lado nosso Senhor Jesus Cristo, que ao mesmo tempo agindo dessa forma é abjurar o Cristo. Aí vem à tua mente quantas pessoas eu podia ter ajudado, né, por caminho do bem durante esses anos todos, que agora as trevas me abandonou e eu agora me vejo numa situação crítica perante a providência divina, porque cheguei aqui complicado e vou retornar à pátria espiritual 1000 vezes pior que quando aqui cheguei. Então, olha só, além do mais, nada impede que desfaçam o trato a qualquer tempo.
quando não mais interessar-lhes o nosso concurso, ou caducar a razão pela qual se valeram da nossa ingenuidade infantil. Tá vendo só? Esse pacto, ele não é confiável. É preciso entender que esse pacto é fictício. O único pacto, conforme eu já disse no outro vídeo, é o pacto que devemos fazer com a gente mesmo na prática do amor e do auxílio, do amparo ao próximo. O pacto do bem, o pacto da benevolência, da indulgência, o pacto do amor uns para com os outros, da solidariedade, do respeito, do carinho. Esse outro é ilusório, é passageiro. Tanto as trevas podem voltar atrás e nos deixar na mão, quanto nós também podemos deixá-las na mão, no bom sentido, a hora que nós quisermos, devido ao nosso livre arbítrio, que é o nosso direito de escolha. Então, olha só para você ver. A cobrança virá. A cobrança virá. Então, sobre aquele que concordou com o trato e que, de suposto aliado, passa a vítima inerme de sua própria tolice. Tá vendo só? A cobrança virá. E olha que, conforme nós já dissemos no vídeo anterior, quando nós estamos fazendo coisas erradas, nós não pedimos proteção de Bezerra de Menezes, de Uribarçanuco, de Jesus, de Mãe Santíssima, do Espírito Batuíra. Nós não pedimos proteção de Deus, de Jesus, nós não pedimos proteção de ninguém. Mas o interessante é que depois que nós praticamos aquelas tolices todas e que vem a dor, a primeira coisa que a pessoa fala é assim: ai, meu Deus do céu, mas que dor que eu estou sentindo. Meu Deus do céu. Ué, a pessoa está errada em falar meu Deus do céu. Luiz, mas todo mundo tem o direito. Não, direito não. Ninguém tem o direito de praticar o mal. O mal é praticado por uma tolice da pessoa, por uma burrice. O que eu quero dizer, por que naquele momento ali, é engraçado que olha só para você ver. Por exemplo, no Natal mesmo, o aniversariante, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é lembrado. As pessoas se lembram da leitoa, do frango assado, do peru, da refrigerante, da cachaça, da cerveja, se lembra de convidar os amigos para a ceia, mas 99,9% da humanidade nessa data não se lembra de sentar, elevar o pensamento a Deus e ali todo mundo antes da ceia, né, agradecer a Deus pelo nosso irmão maior, que é o nosso guia, o modelo qual nós devemos seguir. Interessante, não é? Interessante que no momento em que nós estamos traindo a nossa esposa, que nós estamos traindo o nosso marido, nosso esposo, porque na verdade não existe. Quando eu traio a minha esposa ou a minha esposa me trai, eu não estou traindo ela e nem ela está me traindo. Eu que estou me traindo perante os desígnios de Deus. Então tem amigas que me dizem: ai, Luiz, meu marido me traiu. Eu falei: mas baita tolice tua, hein? Tolice por quê, Luiz?
ele traiu ele mesmo, meu bem, perante os desígnios de Deus. Ele optou por essa situação, optou, então deixa ele embora. Deixa embora. Porque você não vai conseguir perdoá-lo mais nessa existência. Então deixa ele embora. E vice-versa. Eu tenho amigos também que já chegaram em mim. Ai, minha esposa me traiu, Luiz. Mas você é tolo, né? Então, vejamos. É preciso essa reforma, né? Porque conforme está escrito aqui, ó, a cobrança virá, então, sobre aquele que concordou com o trato e que de suposto aliado passa a vítima inerme de sua própria tolice. A segunda observação é a de que, quando os nossos irmãos atormentados propõem semelhantes transações, olha que interessante, com a finalidade de nos levarem a abandonar o trabalho, deixar de ajudar alguém ou fazer, enfim, qualquer concessão, é porque estão começando a sentir-se algo perplexo ante a resistência inesperada à sua vontade. Eles não estão habituados a fazer acordos para obter o que podem conseguir pela imposição e pela intimidação, ou pelo terror. Tenhamos, porém, o bom senso de não procurar tirar partido da situação imatura e, principalmente, a prudência continua a ser a melhor conselheira. Além disso, não podemos permitir-nos utilizar jamais métodos semelhantes aos seus. Eles compreenderão nossos escrúpulos e nosso jogo aberto e acabarão respeitando-nos por isso, estejam ou não convencidos ante a nossa argumentação. Se a sua proposta, por mais infantil que seja da parte deles, tentarmos virar a mesa, né? Estaremos sintonizando-nos com o mesmo diapasão ético com que eles nos experimentam, e com isso irão por terra a precária ascendência moral que porventura tenhamos alcançado sobre eles. Não podemos jamais esquecer-nos de que são pobres irmãos desorientados, desesperados, dispostos a tudo, mas que necessitam de nós. Buscam afetivamente alguém que não possam corromper com suas propostas, alguém que provê ser pelo menos um pouco melhor do que a média humana, com a qual estão acostumados a lidar. Não alimentemos a ilusão de demonstrar-lhes que, diante de nós, são simples vermes infestados de culpas, votados à maldade intrínseca, e nós, seres redimidos que condescendemos em estender-lhes a mão salvadora, que depois iremos desinfetar, absolutamente bem possível que sejam mais atilados psicólogos do que nós, mais experimentados do que nós. Nessas duvidosas transações, encaram suas tarefas deploráveis como complexas partidas de xadrez, nas quais tem às vezes que sacrificar uma dama ou um bispo valioso para dar o cheque ao rei. São metódicos, dispõem de amplos e minuciosos planejamentos. Não os subestimemos jamais, que as consequências serão funestas para nós. Escarnecer de suas propostas porque sentimos que estão fracos e algo perplexo pode ser
desastroso e, além do mais, é desumano. São irmãos doentes que precisam de ajuda e compreensão e não de que os confirmemos nas suas práticas, retrucando aos seus processos ardilosos com ardis de idêntico teor. Então você observa, eu quis ler um pouco mais, porque a mensagem em si aqui, deixada por Hermínio Corrêa Miranda, é um esmiuçamento, é um aprendizado. Nós aprendemos muito só em ler, né? Não sendo necessário quase nem que esmiuçar determinadas partes, mas você pôde compreender as nuances, a necessidade, a importância do conhecimento, principalmente do grupo encarnado, dos médios, do doutrinador, o equilíbrio moral, o caráter, o amor, né? O conhecimento da doutrina dos espíritos, para que quando esses nossos irmãos sofredores nos fizerem lá as suas propostas, né? Nos tentando de certa forma, que tenhamos para com eles benevolência, indulgência, né? Que trabalhemos juntos, tanto a equipe desencarnada com a equipe encarnada, a desencarnada com a encarnada, e esses espíritos sofredores necessitados, para que o êxito ali no final aconteça de uma forma assim tão branda e sutil, imperceptível, ao ponto de todo mundo sair beneficiado sem mal nenhum, tanto para um lado quanto para o outro. Mas, mediante esse raciocínio, só estudando as obras básicas, obras de André Luiz, obras de Carlos Bacelli, obras de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Leon Denis, Gabriel Delano, né? E muitos outros aí, que eu prefiro não citar mais nomes, né? Então, você viu o quanto é importante o conhecimento mediante estas situações, como ameniza tanto sofrimento o conhecimento. Eu costumo dizer que nada melhor que o tempo, nada melhor que o conhecimento, para que o indivíduo possa acordar, né? Por isso, não devemos exigir nada de ninguém. Devemos agir conforme Jesus e Deus age, através do amor incondicional. O amor incondicional é aquele que não exige, não cobra, não pune, não amaldiçoa, não fala mal, deixa, o tempo soluciona tudo. E outra coisa, Espiritismo, meu bem, não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Então, aguenta o quê? Reforma íntima, transformação moral. Não vamos dizer que só o espírita consegue essa transformação.
outros também, em outras denominações, conseguem essa transformação, sim. Mas é preciso entender que as outras doutrinas é embasada em dogmas criadas por eles. E o Espiritismo não tem dogmas nenhum. Então, além do mais, o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo. Próximo vídeo, próximo dia, se Deus quiser. Se Deus quiser, não, Ele quer, né?